cena, eu queria contar o que eu vi, mas porque captura muito bem o tópico de hoje. A gente estava parado no trânsito, que tem sido a coisa frequente essa semana, né? E a gente estava parado no sinal e eu vi um senhor atravessando a rua e ele estava segurando o braço de um jovem, né? Junto com ele. E os dois estavam conversando e o jovem do lado dele estava dando toda a sua atenção para ele, estava sem ouvido, headphone no ouvido, né? Estava olhando na cara dele, ouvindo, sorrindo. E eu achei assim tão lindo a cena, assim, achando que era talvez o neto, né, do senhor, né? E vendo, chegaram do outro lado da rua. E eles pararam, olharam um para o outro e deram tchau um para o outro. E eu vi, eles nem se conheciam, um ao outro. E eu fiquei com o sentimento, por que me tocou tanto mais vendo que o menino não conhecia esse senhor? É porque, de certa forma, sendo o neto, né, tem uma certa obrigação incluído, né, de serviço, mas não, esse menino parou no meio do dia dele, deu atenção para esse senhor, ajudou ele, né, ele meio que submeteu a posição de neto para servir esse senhor naquele momento. E nós vamos ver hoje, no momento que Jesus lavou os pés dos discípulos, Jesus abaixando para assumir a posição de servo, para servir os seus discípulos. Então, orem comigo e a gente pode começar. Deus Pai, o nosso pedido é que o Senhor nos ajude a entender, não somente com nossas mentes, Deus, mas que nós possamos entender hoje com nossos corações o seu grande amor que o Senhor tem para conosco, Deus. E que nós possamos ser transformados pela grandeza do seu amor. Oramos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então, eu dividi a pregação hoje em 4 partes. E a primeira parte que eu queria tratar é exatamente o que acabamos de ver nessa cena, que nossa agenda muitas vezes nos impede de ver outras pessoas. A nossa busca dos nossos interesses próprios nos impede de ver os interesses dos outros. A nossa busca para a glória impede a gente de ver glória fora da gente. E interessante, no Evangelho de João, ele trata tanto a questão de glória no evangelho dele. Vocês sabem muito bem, né, como ele abre o evangelho dele, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E versículo 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos sua glória, glória como do Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem neste mundo é mais glorioso, mais digno de honra, mais digno de ser amado, mais importante que Jesus? Mais tarde, em João 5, Jesus é acusado ele estava se fazendo igual a Deus, né? Após ter curado um homem e ter chamado Deus de seu próprio Pai. E Jesus, ele refuta as acusações dizendo, eu não recebo glória de pessoas. João 5, 41. E talvez isso seja a diferença sobre Cristo, né? O que torna ele humilde, porém divino. Né? Sabemos que ele não considerou ser igual a Deus algo a que se apegar, mas sendo ainda igual, mas vazio dos direitos da sua glória. Ele é glorificado por outro, o Pai.
ele então dirige a questão a eles, né? Eles estão acusando ele de se exaltando, e ele dirige a questão a eles perguntando, isso é, assim, talvez algo central da pregação hoje. Jesus fala para eles, como vocês podem crer quando recebem glória uns dos outros e não busquem a glória que vem do único Deus? Como vocês podem crer quando recebem glória uns dos outros e não busquem a glória que vem do único Deus? Então, o que está acontecendo nesse momento? Jesus, em humildade, ele assume a carne e se esvazia da glória que tinha com o Pai. Então, ele se desfaz de sua natureza divina, mas apenas deixa de lado seu lugar na glória para assumir a forma humana, tornando-se plenamente homem. Por permanecer Deus, ele continuando sendo Deus, ele é capaz de mostrar sinais de sua divindade. E era, assim, de alta importância que os homens enxergassem a divina glória dele, mesmo na forma humana. Mas ele diz que certos homens eram incapazes de ver sua glória porque buscavam a sua própria glória. Então, assim, isso é o problema, né? Que os homens, a gente, nós somos incapazes de enxergar a glória dele porque estamos buscando nossa própria glória. Na semana passada, nós falamos sobre nossas dúvidas, tentações e sofrimentos, e Jader disse que eles podem causar uma certa cegueira, né, espiritual em nós. Jesus repete essa verdade aqui, ele fala, nosso desejo por glória está impedindo você de ver a minha glória. E esse é um problema tremendo, cósmico, universal e, ainda assim, extremamente pessoal. Isso afeta a cada pessoa, né? E em João 8:49, agora avançando um pouco mais para frente, Jesus disse, eu honro o meu Pai, mas eu não procuro minha própria glória. Há alguém que a busca e ele é o juiz. Então, agora nós estamos chegando no contexto da passagem de hoje. E eu só quero destacar a continuação desse tema de glória, chegando no momento que Jesus lava os pés dos discípulos. Olhe comigo em João 12:37. João 12:37. Embora tivesse feito tantos sinais, eles ainda não creram. No entanto, muitos, até mesmo das autoridades, acreditavam nele, em Jesus. Mas por temer dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque eles amavam a glória que vem do homem mais do que a glória que vem de Deus. Isso não é impressionante e triste esse texto? Que as autoridades naquele momento chegavam a crer, eles chegavam a ver Jesus, eles viam os sinais, mas não confessavam a sua crença por medo, temer os homens, né? Porque eles estavam com medo de perder a sua glória, né? Eles poderiam perder a glória que tinham diante dos homens, devido à sua posição de autoridade. Os líderes do seu grupo lhes conferiam uma certa glória, mas professar Jesus ia significar o fim dessa glória. Voltando a João 5:44, como podem crer vocês que aceitam glória uns dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único? Jesus, ele está afirmando, né, claramente que não está buscando sua própria glória, diferentemente daqueles que buscam sua própria glória. E esse é o grande problema. Se você for olhar no grego, essa ideia de buscar sua glória, buscar significa procurar, desejar, esforçar-se para alcançar. E sua próprio, privado, pessoal, peculiar,
E glória e honra, esplendor, majestade. Então a gente pode ver, isso representa o sistema do mundo. É a gente indo atrás o que seja somente nossa glória, né? Que só pertence a gente. E a gente usa qualquer meio disponível. Quando somos jovens, alguns de nós, né, vocês eram os engraçadinhos na sala, né, vocês contavam piadas para chamar a atenção para si mesmo. Outros eram muito espertos e saíam muito bem nas provas, e assim era a sua reputação. Ainda outros buscavam pelo esporte, né? Mas cada um em busca, desde cedo, a sua própria glória. Mas resumindo, Jesus não veio para buscar sua própria glória. Jesus veio humildemente no lugar do homem. Mas se o homem vive em busca de sua própria glória, aí o problema. O homem ficou cego para a glória de Jesus por ter buscado sua própria glória. Agora, na segunda parte, eu queria pensar junto com vocês, assim, será que a gente realmente consegue ver isso fora da Bíblia? Será que a gente consegue ver essa luta, né, de buscar glória, de não enxergar glória? Eu estava pensando sobre a preocupação excessiva consigo mesmo. Como que isso pode nos cegar de necessidades dos outros? Eu li num artigo no Psychology Today, em 2024, o nome do artigo era Autocentramento, a raiz de todo mal. Então, isso não é uma revista bíblica, né? Isso é só de psicologia. Aí eles escreveram assim: os dicionários definem alta absorção de forma pouco atraente, como preocupação excessiva consigo mesmo ou com os próprios assuntos, frequentemente acrescentando que isso ocorre em detrimento dos outros ou do mundo ao redor. Então, os psicólogos estão vendo no mundo uma alta concentração, uma alta foco em si mesmo que impede você de ver os outros. Você não enxerga as pessoas ao seu redor. O Leon Seltzer, ele acrescenta, ou seja, indivíduos egocêntricos normalmente não demonstram muita preocupação com ninguém, ou nada além de seus limitados interesses próprios. Como tal, normalmente fazem pouco esforço para compreender os pensamentos e sentimentos dos outros. E nós também somos afetados por isso. Vamos fazer um pequeno teste aqui, né? Isso foi desenvolvido por Stephen Knowles, da Universidade de Richmond. Então, você vai responder a essas perguntas. 1 significa discordo totalmente e 7 concordo totalmente, né? Então, escuta essas perguntas. Eles fizeram uma pesquisa com 250 pessoas para ver o nível, né, que nós temos de preocupação conosco mesmo. Primeira pergunta: já tive boas experiências ao tentar entender alguém que está com raiva de mim? Segunda pergunta: quando passo por um espelho, geralmente olho como minhas roupas estão. Terceira: em festas pequenas, geralmente estou atento a quem está me olhando. Fico imaginando como seria ser famoso. Quinta pergunta: minhas opiniões mudam dependendo de com quem eu estou. Sexta pergunta: concordo com as pessoas mesmo quando discordo, só para evitar conflito. Sétima: gosto de estar com pessoas importantes. E oitava: estar ocupado me faz sentir importante. A nona pergunta: em reuniões pequenas me preocupo com a impressão que estou causando. Estou ciente de todas as pessoas certas que devo conhecer. Quando os outros riem de mim, consigo não me deixar afetar por isso. E mesmo quando meus problemas se acumulam, ainda consigo pensar nas pessoas menos afortunadas. Então,
Não sei sobre você, mas eu sou culpado aqui, né? Eu não saí bem na prova, né? Eu luto contra uma preocupação comigo mesmo, né? E então nas universidades, revistas de psicologia é chamado de autoabsorção, e Jesus se expressa como buscar a própria glória. Pesquisas apontam alto nível de preocupação consigo mesmo como uma causa de depressão, né? Enquanto Jesus identifica o problema com uma separação entre Deus e o ser humano. Nosso orgulho, centrado em nós mesmos, e a falta de humildade nos separam de Deus e também dos outros. Então, vamos ver agora, com isso no fundo dos nossos pensamentos, a terceira parte. Nós vamos ver agora a passagem de hoje, né? Mas entrando agora em João 13, quando Jesus ele lava os pés dos discípulos, né? Então leia comigo João 13 e nós vamos ler de 1 a 17. Eu estou lendo no NVI. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e o Senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora, que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Então, a base do serviço humilde de Jesus, sua oferta de paz e alegria eterna é ao mundo que se afastara de Deus em busca de sua própria glória era seu amor humilde. Ele os amou até o fim. Eu penso nisso assim, qual era a questão com as autoridades? Eles não confessavam Jesus por medo. E a gente pode ver que no mundo o sistema funciona em volta de medo. Mas aqui Jesus está entrando e ele está entrando no meio com outro sistema que gira em torno de amor. Então, de um lado, os homens estão buscando sua própria glória, estão cegos a ver os interesses, a honra de Deus, os interesses dos outros, a glória de Deus, e vivem por conta disso todos os dias sentindo o medo de perder sua importância.
E aqui Jesus entra cheio de amor. E ele serve os discípulos, mostrando seu grande amor. Então são dois sistemas totalmente diferentes, onde a moeda de um é medo e a outra é o amor. E um que escraviza e outro que traz liberdade. E então Jesus, ele entra, e eu acredito que ele interrompe onde os discípulos estão. Eles param no seu caminho, porque logo antes disso, eles estavam brigando entre si. Por qual razão? Quem era o maior entre eles? Logo antes disso. Aí Jesus, sabendo disso, né, ele arrumou toda aquela cena e fala, ok, agora eu vou te mostrar como é meu reino. Meu reino não tem nada a ver com esse sistema do mundo de vocês, assim, tentando conquistar o seu lugar. Mas meu lugar é vocês servindo uns aos outros. O Dr. Sinclair Ferguson, ele fala que esta é uma ação profética, uma parábola dramática do Evangelho, mostrando-lhes a natureza do seu ministério. E é melhor entendido, se você lembra, qual é o nosso texto principal? É Filipenses 2, né, que Jesus, ele se esvaziou, tomando a forma de servo. Coloca isso, essa ideia do lado dessa ação de lavar os pés dos discípulos. Jesus ilustra fisicamente o que Paulo descreve teologicamente. Ferguson disse, da mais alta glória à humanidade mais profunda, assumindo a forma de servo, morrendo na cruz e posteriormente exaltado. Então, olhe comigo, ele está dizendo como que você pode entender esse ato de esvaziar-se, né? E se eu tivesse mais um copo aqui, eu esqueci de trazer. Uma forma de entender é de ver que Jesus estava cheio de glória, né? Ele estava igual a Deus, junto com Ele na sua glória. E ao esvaziar, Ele não simplesmente jogou fora a água, mas Ele se esvaziou e derramou a sua glória na forma humana. Né? Então, tudo que Ele tinha, Ele não perdeu a glória dele, né? Mas Ele jogou toda a sua glória. Obrigado, Jado. Agora que mais uma mão, né? Eu preciso de 3 mãos aqui. Então, Ele, né, cheio de sua glória, Ele derramou toda a sua glória na forma humana. Obrigado, Jado. Então, a gente pode ver essa ação profética em 5 partes. Né? Vamos pensar juntos, rapidinho aqui. 5 partes. Ele sabia que havia chegado sua hora de partir. Levantou-se da posição central e tirou suas vestes exteriores. Ele era o anfitrião e eles eram seus convidados. Ele desce da sua posição de glória para servir. Ele está ilustrando o prólogo do Evangelho de João que a gente acabou de ler. No princípio era aquele que era a palavra, ele estava com Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vocês estão vendo essa ação? Ele estava sentado. Imagina ele sentado junto, ele está no lugar de honra. Ele se levanta, ele tira a roupa que ele está usando e ele assume outra posição. Da mesma forma que Jesus veio à terra, Jesus levantou da mesa e tomou essa posição. A segunda parte é sua profunda humilhação. Ele veste a toalha de servo e lava os pés dos discípulos. É uma imagem essencial da encarnação. Paulo escreve, ele esvaziou-se. De que ele se esvaziou? Né? Igual a gente falou, né? Ele colocou tudo na forma de servo. Né? Então, ele saiu do lugar dele e colocou a toalha de servo. Algo que os seus discípulos não estavam prontos para fazer.
Você tem que imaginar que todos os pés até aquele ponto estavam sujos. Estavam ainda sujos. Ninguém tinha lavado o pé do outro. Talvez não tinha um servo no meio deles, né? Então, todo mundo sentado, vendo a situação, olhando um para o outro. Quem vai resolver essa situação, né, dos pés sujos? E Jesus levanta. Ele coloca a toalha e ele vai até eles, né? A terceira estágio, ele se esvazia para fazer uma obra de salvação. Tudo que Pedro via naquele momento eram os pés sujos. E Jesus disse, Pedro, você não está entendendo. Você vai entender mais tarde, você não está entendendo. Porque, igual Jader falou sobre a prefiguração do batismo, indicando a morte de Cristo, de novo, ele está dando o exemplo da morte dele. Está falando, você não está entendendo a minha missão. Eu não tinha como eu não vir de servo. Se ele não se encontrasse em forma humana, não tinha como ele tomar nosso lugar. Isso me lembrou quando ele disse que ele veio para dar sua vida como resgate por muitos. 1 João 3,16, nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Nisso conhecemos o amor. Atos 3,19, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam, em algumas versões fala cancelados, mas outros falam removidos. Mas a ideia mesmo do grego aqui é exalifó, que limpar esfregando. Para que seus pecados sejam limpos esfregando. Então, junto com, ele está demonstrando que ele está tirando o pecado deles, né, ao lavar os pés. Está demonstrando a salvação. Agora, a quarta etapa, né, o que acontece depois disso? Ele retorna suas vestes e retorna ao seu lugar. Ele se levanta e volta ao seu lugar. Demonstrando que João 10, 17 a 18, está escrito assim, o Jesus disse, por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Então Jesus, por sua própria vontade, e qual era a vontade dele? Era amar os que eram seus. Ele deu a sua vida, tomou o lugar de servo, mas ele retorna ao seu lugar, né? Tudo é simbolizado aqui. Ele retorna ao lugar de honra. O Ferguson, ele disse, ele se curva, ajoelha-se diante de todos os seus discípulos com a intenção de que um dia todos eles se curvassem diante dele e o coroassem Senhor de tudo. E a quinta etapa aqui, vocês entendem o que eu fiz por vocês? Ele pergunta. Assim como eu lavei os pés de vocês, se vocês realmente entenderam o que eu fiz, uma das transformações que isso provoca é que vocês também vão se ajoelhar diante dos seus irmãos e lavar os pés deles. Um momento de glória é revelado. Quem Jesus é e o que Jesus fez por nós. É impossível medir o amor de Deus, mas uma boa forma é de lembrar que você vê de onde ele desceu, né, de onde ele estava até onde ele desceu, e assim considera a distância como uma medida da grandeza do amor dele. E ele está dizendo, agora eu mostrei o meu amor para vocês, agora eu estou chamando vocês para amar uns aos outros da mesma forma. O teólogo Alexander McLaren, ele disse, se você quer entender por que ele deixou de lado suas vestes e tomou a forma servil da nossa humanidade, o apelo do pecado do homem ao seu amor e a resposta da sua condescendência divina são a única explicação.
Então, a última parte, gente, vamos pensar agora na prática. Eu quero contar uma história do autor Richard Foster no seu livro Celebração da Disciplina e ver se vocês conseguem se identificar na história que ele contou. Ele disse: durante os últimos e frenéticos momentos da redação da minha tese de doutorado, eu não identifico com essa parte, mas a gente entende, um trabalho que ele teve, recebi uma ligação de um amigo. A esposa dele tinha levado o carro e ele perguntou se eu poderia levá-lo para fazer algumas tarefas. Preso, concordei, amaldiçoando mentalmente minha sorte. Ao sair apressado, peguei Vida em Comunhão, de Bonhoeffer, pensando que talvez teria a oportunidade de ler um pouco. Em cada parada, eu resmungava e me irritava por perder tempo tão precioso. Ele precisava finalizar aquela tese, né, e só queria ler o livro e trabalhar na tese, né? Finalmente, no supermercado, a última parada, assinei para meu amigo seguir sozinho, dizendo que esperaria no carro. Peguei meu livro, finalmente, abri na marcação e li essas palavras. O segundo serviço que se deve prestar a outro numa comunidade cristã é da ajuda ativa. Isso significa, inicialmente, simples assistência em assuntos exteriores e triviais. Há uma infinidade dessas coisas onde quer que as pessoas vivam juntas. Ninguém é grande demais para o serviço mais humilde. Quem se preocupa com a perda de tempo que tais pequenos atos exteriores de ajuda implicam, geralmente está levando a própria carreira com seriedade excessiva. Então, ele, imagina a sensação, né? Ele assim, se enquadrou perfeitamente no ponto do livro que era a tese dele, né? E ele lá xingando o amigo por ter levado, assim, por ficar preso com essas tarefas, né? Nós somos culpados disso. Facilmente voltamos a pensar somente em nós mesmos. Estamos tão preocupados conosco mesmos e com nossas agendas que nós esquecemos uns dos outros. Perdemos oportunidades de servir. E olha em versículo 7 de João 13 e versículo 12. Qual que é a palavra que Jesus repete aqui? Ele fala, em algumas versões, compreender. Você não compreende agora ou entende agora em versículo 12. Vocês compreendem o que lhes fez. Isso é a chave para entender essa passagem, é entender essa compreensão. Primeiro, são duas partes. Jesus quer que eles entendam o que Ele fez por eles e que eles entendam o que Ele está chamando eles a fazer, né? Meu desejo, né, é que o seu desejo era que eles tivessem uma compreensão interna que ia impactar a maneira como eles pensavam. É uma compreensão interna que impacta a maneira como pensamos, sentimos e, em última análise, energiza a maneira como vivemos. A verdadeira compreensão significa que seremos tocados no nível de coração. Abandonaremos outros desejos, principalmente o de sermos honrados pelos homens. Então, vendo o amor de Cristo, isso torna algo, um sentimento maior que qualquer outro desejo. Que esse sentimento seja no lugar de qualquer outro. Esta imagem de Jesus lavando os pés de seus orgulhosos discípulos é um exemplo de como somos chamados a viver. Vocês sabem bem, né, a regra de ouro, né? A regra de ouro, né, que a gente deve tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Mas olha o versículo 15. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. O que é interessante de ver aqui é que a regra de ouro tem um núcleo, uma parte-chave de entender. E não é somente o que você quer, a forma que você quer ser tratado, mas é como Jesus
te tratou. É o amor dele que é o motor que cria qualquer transformação, né? Então nós temos que ver e entender o seu amor para revestir da humildade. Pedro, o que ele disse? Ele falou: Jesus, de jeito nenhum, você não pode lavar meus pés. Você é o grande mestre. Mais tarde, Pedro escreveu, 1 Pedro 5, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros. Se meu Senhor, tão grande, lavou meus pés, isso deve criar profundos instintos do Evangelho dentro de mim. Isso deve criar algo dentro de mim que me mova para servir os outros. Richard Foster, de novo, ele escreveu da seguinte forma: nada disciplina os desejos desordenados da carne como o serviço. Nada transforma os desejos da carne como servir na ocultação. A carne reclama contra o serviço, mas grita contra o serviço oculto. Ela se esforça e puxa por honra e reconhecimento. Ela inventa meios sutis, religiosamente aceitáveis, para chamar a atenção para o serviço prestado. Se recusarmos firmemente ceder a esse desejo da carne, nós a crucificamos. O Sinclair Ferguson, ele contou um caso que ele estava no casamento, né? Estava sentado na mesa, o prato dele servido com os amigos, e ele viu uma moça passando, né, com aquela bandeja cheia de louças, assim, e ela estava com dificuldade, e de repente ela caiu, e tudo caiu para o chão. E ele, assim, assustado, ele olhou para seu amigo e falou: alguém deve fazer alguma coisa. Aí o amigo olhou para ele: alguém deve fazer alguma coisa. Aí ele fala que a ficha caiu, ele levantou e foi lá e ajudou, né, a moça da melhor maneira possível. Então, gente, essa é talvez a pergunta que nós devemos responder. A gente está no nosso trabalho, em nossa casa, em nossa igreja, olhando e sentindo, pensando: alguém deve fazer alguma coisa. Alguém deve ajudar fulano. E Jesus talvez está nos chamando para pensar: então, é isso mesmo, né? Nós devemos servir uns aos outros, né? E ele fala, a última coisa, versículo 17. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Vocês acham isso estranho? Uma bem-aventurança aqui no final desse texto parece mais assim uma exigência, assim, tipo um mandamento. Se vocês querem ser cristão, tem que servir. Mas ele fala: bem-aventurados serão se as praticarem. Qual é a benção aqui? A benção aqui é a humildade. A humildade é a bênção, porque o que é que nos afasta de Deus? É o nosso orgulho. O que é que afasta a gente um do outro? É o nosso orgulho, né? Nosso orgulho que me coloca na posição de honra e você no lugar de servo. Mas aqui ele está nos chamando para lembrar do amor dele tão grande, e para nos ajoelhar diante de nosso irmão para lavar os seus pés, né? E assim a gente aprenda o que é de ser humilde. E assim a gente experimenta a reconciliação com Deus e nosso próximo. Vamos orar. Deus Pai, obrigado por sua palavra. Jesus, queremos te agradecer porque o Senhor não somente lavou os nossos pés, mas o Senhor foi obediente
até a morte, e morte de cruz. Senhor, oramos que nós possamos enxergar a grandeza do seu amor. E como cantamos antes, preso estou por teus laços de amor. O nosso serviço, nós somos constrangidos pelo amor que o Senhor teve conosco. Faz essa transformação em nós, Deus, que nós possamos amar o Senhor e uns aos outros, porque o Senhor nos primeiro amou. Eu oro tudo isso em nome de seu Filho. Amém.